Vamos, então, agora conversar a respeito das devolutivas que vocês tiveram, não é? Dos projetos que vocês encaminharam no módulo 5, na aula 5. E como é que foi? Como é que vocês se sentiram com a devolutiva? Que dúvidas que surgiram? Que análise você vai fazer de cada das sugestões, de cada uma das sugestões ou das orientações que foram dadas para que vocês possam melhorar e aprimorar o projeto, né, o projeto integrador, pensando numa prática que seja integradora de fato, que seja interdisciplinar, não é? Porque isso também é importante para o desenvolvimento da criança, para o processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente articula as disciplinas, quando nós propomos uma base teórica com atividade prática, significa que nós estamos pensando que a ação docente, a reflexão da ação docente, ela é importante para nós percebermos a eficácia, a eficiência e a qualidade das nossas ações na escola. Melhorar a qualidade do ensino, pensar como é que as escolas estão, com todas as dificuldades que possamos ter, é importante também considerar que quando nós estamos atuando com as crianças, a organização da atividade, ela não é simplesmente uma atividade que está ali para fazer com que a criança memorize, não é? Para a criança simplesmente fazer alguma coisa para que ela não fique sem fazer nada na escola. O locus da escola é um locus que desde o início, desde a educação infantil, tem um papel de construir conhecimento, tem um papel de dar condições para a criança se desenvolver. Quando nós falamos em desenvolvimento, né, da inteligência, em desenvolvimento da capacidade cognitiva, que está associado também às teorias do desenvolvimento, sempre tem fundamento num conceito que é deixar com que a criança avance, saia de um nível de conhecimento e amplie o seu conhecimento, se aproprie. Por isso é uma discussão que está associada à epistemologia, à psicogênese, a um processo que também está associado não só ao desenvolvimento da inteligência, mas também às questões emocionais, aos contextos culturais e socioeconômicos, às dimensões ambientais, onde que a criança vive, qual o lugar, qual é a característica. Então, esse é o pano de fundo que é importante a gente ter sempre atrás das ações. As ações que nós desenvolvemos na escola, ela tem que vir com uma intencionalidade, não é? Então, na hora que você recebeu as análises do seu trabalho, da sua prática, aquilo que você vai desenvolver na escola, pense também sobre esses contextos todos, não é? E é isso que vai dar qualidade à sua prática docente. É isso que vai ajudar, não é? Quando eu falo é isso que vai, eu não estou também falando só isso que vai, mas faz parte desse processo. Então, olha só, a preocupação com a prática docente associada sempre aos fundamentos, isso eu vou repetir várias vezes, não é? Para que vocês entendam que qualquer que seja a nossa ação na escola, ela tem que vir com essa intencionalidade e com a dimensão teórica, para que de fato tenha uma qualidade, uma robusteza que faça com que a criança se desenvolva intelectualmente, que ela tenha segurança emocional para desenvolver essas atividades, para que ela não sinta medo, para que os conflitos sejam superados, para que tudo que ocorra na escola sejam situações de aprendizagem que vá contribuir para a formação cidadã, para a formação integral da criança.
Então, esse é um objetivo e é uma perspectiva importante. E daí, os materiais de base que nós estamos apresentando para vocês, para ajudar na construção disso, passa, por exemplo, por um texto como o da professora Aeda Bontempo, que vai discutir a brincadeira do faz de conta, o lugar do simbolismo. Então, veja que as crianças, elas precisam ter um momento da brincadeira, da representação, e a escola faz isso porque a sociedade hoje, as brincadeiras, elas estão muito tecnológicas. Isso não tem problema, esse não é um problema da sociedade moderna, da tecnologia, mas também é importante que a gente descanse um pouco a tecnologia e trabalhe com as representações do faz de conta, com os jogos e com as brincadeiras, que socialize, que coloque as crianças para conversar mais entre elas, para ouvir, para resolver os seus conflitos, as suas hipóteses. Então é importante que nessas brincadeiras as crianças levantem suas hipóteses, não no sentido da gente ir lá e dizer, olha, isso não, isso está errado. A gente pode falar de uma maneira mais tranquila, trazendo outras abordagens, trazendo outras formas de ver aquele objeto, de maneira que a gente consiga, então, a pensar sobre essas emoções, esses afetos que vão construir, que vão ajudar a criança a pensar sobre a relação dela com outras crianças, com o meio em que ela vive e com os adultos. Então, você tem aí um vídeo sobre brincadeira e cultura com o professor Marcos Neira e tem 2 leituras que vão contribuir, com certeza, para que você entenda que essas ações sejam ações bem interessantes. Então, vamos lá. Vocês receberam o feedback, vocês estão de volta com o projeto integrador, vocês estão revendo o que os seus orientadores fizeram de sugestões. Então, rever os objetivos. Então, será que esse objetivo está adequado para essa escola, para essa faixa etária? Será que a gente consegue melhorar? Será que ele é adequado do ponto de vista do tempo? Porque essa é uma outra questão. O tempo, as atividades que eu desenvolvi, eu quero aplicá-la, eu quero fazer com que eu tenho lá um conjunto de aulas, eu vou trabalhar com 6 aulas para desenvolver essa atividade. É o tempo suficiente para isso? Vai ter começo, meio e fim? Porque isso é uma outra coisa que a gente avalia na hora que a gente está fazendo uma pesquisa ou que a gente está aplicando. A gente tem uma pergunta: qual é a hipótese que eu tenho sobre essa brincadeira? Né? Então, agora sou eu, na minha formação inicial, refletindo sobre o que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo. Qual é a pergunta? Qual é o problema? Aquelas atividades respondem à hipótese que eu tenho, o objetivo que eu tenho? Ela vai dar conta, aquelas atividades dão conta para atingir os objetivos que eu defini? Elas estão coerentes? Essas são as abordagens desse processo avaliativo e desse feedback que você vai ter. E aí você vai ter tempo de reestruturar todo o seu PCC. De maneira que quando você terminar o curso, você vai ter 8 projetos, ou 6 projetos, que vão associar e integrar as disciplinas, não é? Então, você vai ter uma visão sobre o que é interdisciplinaridade, né, na sua formação, e perceber que quando você discute educação infantil, teorias da aprendizagem, avaliação e a língua portuguesa, por exemplo, você associa determinados conceitos que vão, com certeza, ajudar na sua atividade
didática na escola e que não precisa necessariamente estar toda fragmentada. Então, hoje eu vou ver uma atividade de brincadeira voltada para a matemática, agora eu vou ver uma atividade de leitura. Por que que eu não associo a representação, como as discussões que vão aparecer com a professora Eda, com o professor Marcos, por que que eu não associo faço essas relações e estabeleço um caminho, um percurso que vai ajudar a criança a construir esse conhecimento que você quer aplicar, implementar, enfim. Então, a retomada das suas atividades, a revisão, passa por você também compreender a importância do brincar, né? Então, o vídeo da professora Chizuko Kishimoto ajudará também a ter essa dimensão da eficácia e da importância da brincadeira para a socialização da criança e, consequentemente, da articulação com os fundamentos teóricos. Então, quando eu olho esse feedback que eu acabei de receber, eu tenho que ter essa dimensão, né? E entender que a minha prática, que eu como professora, eu tenho que me reconhecer como professora, como uma pessoa importante que vai contribuir, que vai ajudar na formação das crianças e com isso eu dou uma outra perspectiva para as minhas práticas e para a minha intencionalidade pedagógica na formação das crianças e, consequentemente, eu vou contribuir para melhorar a educação delas, né, e do conjunto da escola. Então, eu espero que isso tenha ficado claro sobre a importância do projeto e dessa revisão para que você possa dar continuidade e finalizar o seu trabalho com qualidade e com clareza e com uma boa intencionalidade. Então, até a próxima aula.